Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Sabendo que de lá em diante jamais nunca eu não sonhei mais, nem pudesse. Aquele jogo fácil de costume que de primeiro antecipava meus dias e noites. Perdi, pago. Isso era um sinal? Porque os prazos principiavam. E o que eu fazia era que eu pensava sem querer, o pensar de novidades. Tudo agora reluzia com clareza, ocupando minhas ideias, e de tantas coisas passadas diversas, eu inventava lembrança, de fatos esquecidos em muito remoto. Neles eu topava outra razão, sem nem que fosse por minha própria vontade. Até eu não puxava por isso, e pensava o qual, assim mesmo, quase sem esbarrar o tempo todo. Nos começos, aquilo bem que achei esquipático, mas, com o seguinte, vim aceitando esse regime, por justo, normal assim. E fui vendo que, aos poucos, eu entrava numa alegria estrita, contente com viver, mas apressadamente. A dizer, eu não me afoitei logo de crer nessa alegria direito, como que o trivial da tristeza pudesse retornar. Ah, voltou não. Por horas não voltava. Uai, tão falante, tatarana. Quem te veja? Me perguntaram. O alaripe perguntou. Será que de mim debicavam? Eu estava, com efeito, relatando mediante certos floreados umas passagens de meus tempos, e depois descrevendo, por diversão, os benefícios que os grados do governo podiam desempenhar, remedindo o sertão do desdeixo. E nesse falar, eu repetia os ditos vezeiros de Zé Bebelo em tantos discursos, mas o que eu pelejava era para afetar, por imitação de troça, os cestros de Zé Bebelo. E eles, os companheiros, não me entendiam, tanto que só entenderam e logo pegaram a rir. Aí riam de miséria melhorada. Os mestres que está certo, amigo, o alaripe dissesse. Deveras, está certo, mano velho. Outro, o rasga embaixo, inteirou. Aquilo não tolerei, esse vesgueiro rasga embaixo, o qual entornava de lado a cabeça, gastando ar demais, o que respirava 3 vezes forte, e fuxicando o nariz numa fungação. Desentendi e impliquei. Certo de que, nesta vida, pois eu nem costumo nunca xingar ninguém de filho daquela ou dessa, por receio de que seja mesmo verdade. Assim a eles eu disse, tanto enquanto riam, apreciando me ouvir, eu contei a história de um rapaz enlouquecido devagar, nos aliás, nos aiais, não longezinho da vereda da aldeia, o qual não queria adormecer por um súbito medo que nele deu, de que, de alguma noite, pudesse não saber mais como se acordar outra vez, e no inteiro de seu sono restasse preso. Mas me acudiam dessas fantasias, e eu relanceei de repente e falei o que era que a gente precisava. Urgentemente é se mandar portador, alugar de farmácia, comprar adquirido remédio forte que há para se terminar com a maleita, em definitividade. Disse e daí todos aprovaram, mas Zé Bebelo com aquilo concordou de imediato. Portador foi. Eu tinha enjoo de toda pasmacez. Com Zé Bebelo falei. Chefe, o que se tem de obrar? Enviar algum comparsa esperto que casse de entrar para o bando dos Judas, para no meio deles observar o serviço que se passa e remeter para a gente as notícias e deixar traço nos lugares, o que mesmo dê jeito de liquidar mão-mente o Hermógenes, proporcionando venenos por um exemplo. A maluqueira, tatarana, isso que você está definindo, Zé Bebelo me contestou. Maluqueiras é o que não dá certo, mas só é maluqueira depois que se sabe que não acertou. Eu atalhei curto porque eu naquela hora achava Zé Bebelo inferior e porque que alguém falasse contra por cima das minhas palavras me dava raiva. Zé Bebelo retardou em me rever, do fim o dizer. Um homem para a façanha assim só mesmo se
Só procura é as pontas dos aços. Eu cortei, sem meio medir o razoado. Ao tanto que Zé Bebelo completava. Só eu, ou você mesmo, Tatarana, mas a gente somos garrotes remarcados. Mas daí me entendo bem, ele fechou assim. Riobaldo, tu é um homem de estúrdia valia. A dado sincero eu senti, ao perante diante de minhas presenças todos tinham mesmo de ser sinceros. Só nos olhos das pessoas é que eu procurava o macio interno delas, só nos onde os olhos. O José Vereda cachimbava, sentado perto dos seus pertences. O balsamão estava ali junto. Esse era Maneiras Grossas, homem de muito sobressenho. Derradeiramente eles estavam muito amigos, mesmo porque os dois eram da mesma terra, geralistas das Campinas. Má vontade me veio de dizer, eu disse, assunto aí não é capaz que haja? Torto, torto, nasceu morto. Olha lá, caso se um de vocês tem mulher bonita e nova, quando retornarem para casa. Isso podia ser razão de desguisado. Eu queria rixar? Figuro de cientificar ao senhor. O costume meu nunca tinha sido esse. Agora era que eu me espiritava só para arrelias e inconveniências. E aí, quando uns estavam querendo tirar a oração por ser dia de domingo, não estive que não falasse. Reza é começo de quaresma. Os que riram, riram, foram deixando de lado aquela mexida igrejeira. Apondo em balança que é que isso me representava? Tudo eu palpava com os pés, nisso eu respingava um tardar. Daqui veio que Diadorim mesmo estranhou aqueles meus modos, a entender me deu e eu reminiquei, com soltura de palavras. Como é que ia tolerar conselho ou contradição? Agravei o branco em preto, mas Diadorim perseverou com os olhos tão abertos, sem resguardo, ou mesmo um instante no encantado daquilo, num vem-vem de amor. Amor é assim, o rato que sai de um buraquinho, é um ratazão, é um tigre-leão. Conferindo que nem vergonha eu tive. Não ter vergonha como homem é fácil. Dificultoso e bom era poder não se ter vergonha feito os bichos animais. O que não digo, o Senhor verá. Como é que Diadorim podia ser assim em minha vida? O maior segredo? De manhã naquele mesmo dia ele tinha conversado, de me dizer: Riobaldo, eu gostava que você pudesse ter nascido parente meu. Isso dava para alegria, dava para tristeza. O parente dele, querer o certo do incerto, coisa que significava. Parente não é o escolhido, é o demarcado. Mas por cativa em seu destinozinho de chão, é que árvore abre tantos braços. Diadorim pertencia à sina diferente. Eu tinha escolhido para o meu amor o amor de Otacília. Otacília, quando eu pensava nela, era mesmo como estivesse escrevendo uma carta. Diadorim, esse, o senhor sabe como um rio é bravo? É, toda a vida de longe a longe, rolando essas braças águas, de outra parte, de fugida no sertão. E uma vez ele mesmo tinha falado: nós dois, Reobaldo, a gente, você e eu, por que é que separação é dever tão forte? Aquilo de chumbo era, mas Diadorim pensava em amor, mas Diadorim sentia ódio. Um nome rodeante, Joca Ramiro, José Otávio Ramiro Betancourt Marins. O chefe, o pai dele, um mandado de ódio, no que eu sabia. Não vencia as ácidas picuinhas no relembrar. Aquele, hora destas, deve de andar lá por entre o urucuia e o pardo, o Hermógenes. Ele acinzentou a cara. Tremeu aos pingos no centrozinho dos olhos. Revi que era o Reinaldo, que guerreava delicado e terrível nas batalhas. Diadorim semelhasse Maninel, mas diabrável sempre assim, como eu estava contente de ver. Como era que era, o único homem que a coragem dele nunca piscava, e que por isso foi o único cuja toda coragem às vezes eu invejei. Aquilo era de chumbo e ferro. E em relance em mais, eu já estava carecendo de declarar aos companheiros todos os erros que vínhamos pagando, por motivo de ultimamente, conforme agora eu ladino deduzia. Disse com modos ao próprio Zé Bebelo que isto de mim escutou.
Sem intenção de descrédito ou ofensa, chefe, mas duvido de que bem fizemos em restar todos aqui, comprando cura de doenças. Mais ajuizado certo não seria se ter remetido meia dúzia de cabras dos sãos que tivessem ido buscar a munição nesse lugar à Virgem Mãe e trazer? Munição já estava aqui e a gente estava mais garantidos. Zé Bebelo, em mal amargo, ele espinoteou com a cabeça, arejou os queixos. Desde depressinha me explicou a maior razão com palavras baixas, porque ele de tudo já soubesse. Foi então que me disse que o extravio nosso tinha sido mais completo, porque a gente tinha vindo em má rota, em vez de Virgem Mãe para a Virgem da Laje. Eu escutei, em outras ocasiões, uma notícia dessas era capaz de me perturbar, mas dessa viagem eu achava até divertido. Figuro explicando ao senhor, desde por aí, tudo o que vinha a suceder era engraçado e novo, servia para maiores movimentos. Com essas levezas eu seguia a vida. Quando então trouxeram reunidos todos os animais, estavam ajuntando a cavalhada. Regulava a subida, manhã, orçado o sol, e eles redondeavam no aprazível. Tropilha grande, pondo poeira, dado o alvoroço de muitos cascos. Fiz um rebuliço? Dou confesso o que foi. Era de mim que eles estavam espantados. Aí porque a cavalaria me viu chegar e se estrepoliu. O que é que cavalo sabe? Uns deles rinchavam de medo. Cavalo sempre relinchava exagerado. Ardido aquele nitrinte riso fininho, e como não podiam se escapulir para longe, que uns suavam e já escumavam e retremiam, que com as orelhas apontavam. Assim ficaram, mas murchando e obedecendo, quando, com uma raiva tão repentina, eu pulei para o meio deles. Barzabu, aquieta, cambada, que eu gritei. Me avaliaram. Mesmo pus a mão no lombo dum, que emagreceu à vista, encurtando e baixando a cabeça. Arrufava a crina conforme terminou o bufo de bufor. Notei que os companheiros reparavam a estranheza daquilo, dos cavalos e as minhas maneiras, só que se riam formados no costume de jagunços, que é de frouxas essas leviandades. Barzabu, ô gente, feito fosse minha certeza o das trevas, e eu parava rente no meio de todos, que de volta aceitavam minha presença, esses cavalos. Tu sendo peão amansador domador, que o ragázio caçoou comigo, mas eu me virei e já se ouvia outro tropel. Era aquele seu Abão que chegava, vinha com 3 homens estroteantes, gentinha trabalhosa, e o animal dele, o gateado, formoso, deu que veio se esbarrar ante mim. Foi o seu Abão saltando em apeio e ele se empinou, de dobrar os jarretes e o rabo no chão. O cabresto, solto da mão do dono, chicoteou alto no ar. Barzabu, xinguei, e o cavalão, lão, pôs as pernas para adiante e o corpo para trás, como onça fêmea no cio mor. Me obedecia. Isto, juro ao senhor, é fato de verdade. O seu Abão estava ali, me desentendeu nos olhos. Ele ficou avermelho, mas eu acho que homens só vendido ao dinheiro e ao ganho, às vezes são os que percebem primeiro o atiço real das coisas, com a ligeireza mais sutil. Ele não gaguejou, melhor me disse, se este praz ao senhor, se ele praz ao senhor, lhe dou amigavelmente com bom grado. Assim como ele está, moço, ele é seu. Não acreditei? Reafirmo ao senhor, meu coração não pulsou dúvidas. Agradeci como o meu brio, peguei a ponta do cabresto. Agora, daquela hora, era meu o cavalo grande, com suas manchas e riscas. Ah, como ele pisava peso no chão e como ocupava tão grande lugar. Até passeei um carinho nas faces dele e pela tábua do pescoço afora. Meu o bicho era, por posse, e assim revestido conforme estava, que era com um socadinho bom, com caçambas de pau. Mas, sendo que dividido o instante, eu já ali pensei, por que seria que o seu Abão se engraçava de me presentear de repente com uma prenda de um valor desse? Eu, que não era amigo nem parente dele, que não me devia obrigação, quase que nem me conhecia?
aos que projetos ele engenhava em sua mente, que possança minha ele adivinhava? Ah, pois fosse. Aquele homem me temia? Da admiração de meu povo todo, dei fé, borborinho com que me rodeavam. Certo, deviam de estar com invejas, fosse, e a mãe, a primeira coisa que um para ser alto nesta vida tem de aprender é topar firme as invejas dos outros restantes. Me rejo, me calejo, só por causa daquele cavalo, até eu fui ficando mais e mais enfrentava. Não me riram. É deveras animal de riqueza, graúdo, farto e manteúdo. Sorte é isto, merecer e ter. Ainda bem que foi bem empregado. Só disseram, disfarcei meu regozijo. Disse logo foi a atenção de maiores ideias em desejos, segundo a como apeirado aquele eu já queria, que arregado a gaúcha com peitoral com pratas em meia-lua e as peças dos arreios chapeadas de belo metal. Ara, que assim ouvi, tatarana, o nome que ele vai se chamar é mesmo Barzabu? Algum caçoou de me perguntar. Ah, não, meu compadre torto, sossega a velha. Nome que dou a ele, dora em diante, conferido, é este. Quem que aprender, aprende, que é o cavalo ciruís. Assim foi que eu respondi, sem tempo nenhum para pensamento. Montei. Ah, as coisas influentes da vida chegam assim, sorrateiras, ladroalmente, pois Zé Bebelo estava aparecendo ali e eu atinei, ligeiro com o que não tinha refletido, ao que oferecer e receber um presente daquele, naquelas condições, era a mesma coisa que forte ofender Zé Bebelo. Um dom de tanto quilate tinha de tinha de ser para o chefe. Reconheci aí, mas não tirei para trás, não desapeei. É de ver que, conforme em mim, nesses enquantos eu já devia de estar fitando Zé Bebelo com um certo desprezo. Ia haver o que ia haver, e eu não me importei. Um qualquer chefe de jagunço havia de ter ímpeto de resolver aquilo fatal. Aí esperei. Teria sido uma tensão dessas de arder a desordem no meio nosso a razão de seu Abão? Pensei o dito, num inteirim, e pensei, pontudo, em minhas armas. Mas é Bebelo, acabando de saber o acontecido, mirou em mim, somente poupado risonho. Tal te fica bem, professor, amontado nesse estampo. Queremos havemos de te ver garboso, guerreando as boas batalhas. Em hora, foi o que ele disse, se me seja que gostou pouco. Choveu para o meu arrozal. Ah, mesmo só a inteligência só era que era aquele homem. Desapeei. Como por um rasgo para Solércias, dei o cabresto ao Fafafá. Disse, tu desarreia a milha e escova, tu trata dele. E isso fiz porque o Fafafá, que tanto gostava simples de cavalos, era o presente para cuidar de um animal, em mesmo que dele não sendo. Mas eu tinha dado uma ordem, assim me refiz. E o seu Abão tinha trazido também boa quantidade de remédio para se tomar pela maleita, das pastilhas mais amargosas. Todo o mundo recebia. Saí uns passos. Eu estava dando as costas a Zé Bebelo. Ele podia, num relance, me agredir de morte, me atirar por detrás. Atentei. Esbarrei em meu caminhar, fiquei assim parado, assim mesmo, o medo nenhum. Eu estava forro, glorial, assegurado. Quem ia conseguir audácias para atirar em mim? As deles haviam de amolecer e retombar, com emortecidos braços. Eu podia dar as costas para todos. O que o drão, o demonião, me disse, seria só? Olhei para cima, pegaram nas nuvens do céu com mãos de azul, aquela firme poçança. Assim permaneci, outro tempo acendido, eu leve, feito de poder correr o mundo ao redor. Ao Senhor eu conto, direto, isto como foi, num dia tão natural. Será que de coisas tão forçosas eu ia poder me esquecer? Aquele dia era uma véspera. Entanto o seu Abão juntou com a gente, Raimundo Lé repartiu com os carecidos as pastilhas de remédio. Diadorim, meu amigo, estava. Zé Bebelo me chamou a de parte, me expondo especializado diversas coisas que pretendia reformar de fazer. A Laripe conversou comigo, e dessa derradeira conversa quero referir ao senhor. Foi que eu puxando, eu desejando saber se
falou muito nessas orações de curar a gente contra bala de morte e em breves que fecham o corpo. A Laripe então contou uma história, caso sucedido fazia tempos no giro do sertão, o qual era o seguinte: um José Misuso uma vez estava ensinando a um eteuvininho a troco de 40.000 réis. Como é que se faz a arte de um inimigo ter de errar o tiro que é destinado na gente? Do que deu o preceito. Só o sangue frio de fé é que se carece, para na horinha se encarar o outro e um grito pensar somente. Tu erra esse tiro, tu erra. A bala sai vindo de lado, não acerta em mim. Tu erra, filho de uma cã. Assim ele ensinou ao Etelvinho o Misuso, mas aí o Etelvininho reclamou. Ara, pois, se é só issozinho, pois então eu já sabia, mesmo por mim, sem ninguém me ensinar. Já fiz e executei assim umas muitas vezes, e fez igualzinho conforme o que eu defini? Indagou o José Misuso, duvidando, igualzinho justo. Só que no fim eu pensava insultado era, seu filho de uma cuia. O Etevininho respondeu, ah, pois então, o José Misuso cortou a questão. Pois então basta que tu me pague só uns 20.000 réis. A gente muito rimos todos. A hora a ser de satisfa, alegrias sobrejavam. Se caçoou, se bebeu, um cantou o Sebastião. Mansinho mãe chegaram às voltas da noite, dormi com a cara na lua. Acordei, a madrugada com luar, me lembro, acordei com o rumor de cavaleiros que vinham chegando no equipado e que travavam repentino com áspero estremecimento os cavalos. Bru, calculei, uns 10, ao que eram. Levantei pulando de minha rede. Quem podiam esses ser? Todos os companheiros nos rifles, e eu não tinha escutado aviso de sentinelas. Madrugada é essa boa claridade, luar que só o sertão viu. Vim dele. Aí é o nosso João Goanhá, com os cabras, disse Diadorim que tinha a rede dele armada da minha a uns 3 passos. Assim era. João Goanhá, o Paspe, Drummond, o compadre Ciril, a Bobadela, o Isidoro. Tornar a encontrar companheiros desses, aí é que se põe significado na vida, se incompridando, se encurtando. O João Goanhá, gordo, forte, barbudo. Era a dele uma barba muito fechada, muito preta. Veio do luar, chegou bom. Todo o mundo falava, a gente se abraçavam. Com um pouco o fogo se acendia para o café, para algum almoço. Enquanto isso, Zé Bebelo, formado em pé, o mais rompante que pudesse, pedia notícias por interrogação. Antes as verdades, essas, as coisas comuns, conforme foi que se passaram, mas não sei, mesmo não tinha botado ideia na cabeça, acabando de despertar de meu sono. Diadorim era o que estava alegrinho especial, só se ele tinha bebido. Diadorim de meu amor, põe o pezinho em cera branca, que eu rastreio a flor de tuas passadas. Me recordo de que as balas em meu revólver verifiquei. Eu queria a muita movimentação, horas novas. Como os rios não dormem, o rio não quer ir a nenhuma parte. Ele quer é chegar a ser o mais grosso, mais fundo. O Urucuia é um rio, o rio das montanhas. Rebebe o encharcar dos brejos, verde a verde, veredas, murimbus, a sombra separada dos buritizais. Ele recolhe a semeia areias. Fui cativo para ser solto? Um buraquinho da água mata minha sede, uma palmeira só me dá minha casa. Casinha que eu fiz pequena, ô gente, para o sereno remolhar. O urucui é o chapadão derredor dele, essas árvores. Conversa, Zé Bebelo, conversa com as marrecas chocas no meio das varas do juncal. Mesmo na hora em que eu for morrer, eu sei que o urucuí está sempre, ele corre. O que eu fui. E esses velhos chapadões dele, dos couros do Antônio Pereira, dos arrepiados, do couto, do arrenegado. Um homem é escuro, no meio do luar da lua, lasca de breu. Dentro de mim eu tenho um sono, mas fora de mim eu vejo um sonho eu tive, o fim de fomes. Ei, boto machado em toda a árvore, eu caminhei para diante.
Ô gente, eu dei mais um passo à frente. Tudo agora era possível. Não era de propósito, o Senhor não julgue. Não, nem não fizeram espantos. Não exclamei e não pronunciei. Só disse: Ah, agora quem aqui é que é o chefe? Só perguntei. Sei por quê? Só por saber e quem sabe por excessos daquela minha mania derradeira de me comparecer com as doidivãs bestagens parlapatal. De forma nenhuma eu não queria afrontar ninguém. Até com preguiça eu estava. A verdade, porém, que um tinha de ser o chefe, Zé Bebelo ou João Goanhá. Um para o outro olharam. Agora quem é que é o chefe? Somente eu estava por cima da surpresa deles? Zé Bebelo, o pensante, soberbo e opinioso. João Goanhá, duro homem tão simples, vindo por meio de dificuldades e distâncias, desde a outra banda do rio, caçar a lei da companhia da gente, como um costume necessário, sem que isso ele não conseguia direito se pertencer. Com meus olhos tomei conta. Então, eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.